A paz do Senhor, igreja. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Mas fique tranquilo que nós vamos passear um pouquinho. Mateus capítulo 5. Nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia, de forma que eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Espírito Santo, estamos todos aqui para ouvir a tua voz. Senhor, se tu não falares, seria apenas como uma lata vazia que fará apenas barulho, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, muito mais que intrepidez, muito mais que gritos, muito mais do que uma palavra bem elaborada, muito mais do que oba-oba, Senhor. Precisamos, acima de tudo, da tua presença, ouvir a tua voz. Fala conosco, para a glória do nome de Jesus. Por favor, querido, se assente. Vamos tentar contextualizar esse texto que nós acabamos de ler. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos observar que Jesus ele estava cumprindo o Velho Testamento. Jesus veio cumprir a palavra dos profetas. Jesus, como Messias, ele como um mestre, como um rabi, ele veio ensinar. Ele veio transmitir os oráculos de Deus, as verdades santas. E quando Jesus chega neste texto que nós observamos, Mateus, o Levi, ele se preocupa em apresentar Jesus aos judeus, ou à comunidade judaica, como leão da tribo de Judá. E ele, ocupando-se com isso, ele procura mostrar que Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Ele procura mostrar que Jesus é aquele que disse lá em Números, Moisés se referindo a ele, Números 18, versículos 15 e 18, diz que o Deus de vossos pais suscitará um profeta semelhante a mim. Nós vemos também em Atos dos Apóstolos sendo repetida essa profecia, e Atos 3, 22 também fala sobre isso. E quando nós confirmamos em Atos capítulo 7, versículo 37, nós podemos observar que ali também está confirmado que Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Então Jesus ele sobe ao monte semelhante a Moisés. Enquanto Moisés subiu e passou 40 dias, Jesus passou anteriormente 40 dias em oração e jejum no deserto. Jesus agora sobe ao monte, e quando ele sobe ao monte, diferente ou semelhante a Moisés, enquanto Moisés subiu ao monte para receber, Jesus ele sobe ao monte para transmitir a lei. Jesus ele chega sobre ali o monte, e quando ele está diante do povo, ele se assenta, seus discípulos se aproximam, e a partir daí Jesus começa a ensinar. Uma característica do mestre é que ele se assentava e os discípulos começavam a ladeá-lo para ouvir os seus ensinamentos. Então foi assim com Jesus. Então Jesus ele começa a falar
o texto nos fala sobre as bem-aventuranças, e quando acaba essa parte das bem-aventuranças, Jesus vai para uma parte mais sólida. Jesus vai para uma parte, ou seja, vai ratificar o que ele já tinha dito nas bem-aventuranças. E quando nós chegamos aqui no versículo 17 ao versículo 20, eu vou me ater mais ao versículo 20, Jesus diz uma coisa interessante que nos salta aos olhos, nos chama tanto a atenção e nos causa um compurgir, nos causa temor quando nós lemos essa palavra, porque enquanto Jesus está se dirigindo a toda aquela comunidade e todo aquele povão, estava ali pessoas pobres, estava ali também os fariseus, estava ali pessoas, os herodianos, havia muita gente ali. E quando Jesus se dirige, ele disse: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso aqui é muito forte, eu achei isso aqui muito forte. É um dos textos que mais me chama a atenção. O Sermão do Monte é impressionante. Mas esse texto aqui, irmãos, Jesus está dizendo, do ponto de vista do reino de Deus, aqueles que querem segui-lo, aqueles que querem andar com ele, aqueles que querem, Jesus ele cumpre toda a lei para ter direito a estabelecer nova aliança. E quando ele cumpre toda a lei, Jesus ele mostra exatamente que ele vier exatamente, ele veio cumprir a lei. E quando ele cumpre toda a lei, ele estabelece a nova aliança. A aliança estabelecida no nome dele, no seu sangue, a aliança do amor. A aliança onde ele diz que novo mandamento vos dou. E o mandamento é que vos ameis uns aos outros. Mas o que me chama a atenção é que ele faz um contraste. O contraste que ele faz sobre justiça é a justiça dos fariseus e a justiça dos discípulos. A justiça dos fariseus era por aparência. A justiça dos fariseus era por faz de conta. A lei estava apenas na roupagem, a lei estava apenas para cumprimento de ritos, a lei estava apenas para observâncias exteriores. Então, quando nós olhamos Jesus está dizendo: olha, se a vossa justiça, e aí vamos dizer para a igreja, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Eu vou aproveitar esse gancho, porque eu quero conduzir vocês para um outro ângulo. A partir daqui eu quero conduzir a igreja, que eu quero que você me acompanhe para um outro ângulo. Porque quando ele faz esse contraste entre discípulos, entre os que o seguem e os fariseus, ele está querendo dizer o seguinte: eu quero de vocês muito mais. Como diz Hebreus capítulo 6, versículo 9: mas de vós, irmãos, esperamos coisas melhores. Aquele que conhece a Cristo, aquele que nasceu de novo, ele não está conformado com este mundo. Aquele que nasceu de novo, aquele que é a igreja, aquele que foi restaurado, ele tem um compromisso com o reino. Então ele não vive mais segundo aparências, ele não vive mais para agradar a si mesmo, ele não vive mais para agradar a A ou a B, mas ele vive agora para agradar o Senhor do reino. Onde estamos que vivem para agradar o Senhor do reino? Nós estamos no século 21, queridos, mas nós somos seres humanos, e como seres humanos nós percebemos que a natureza não muda. Pastor Luciano, a natureza de Moisés é a mesma dos tempos de hoje. A diferença é que quem segue a Jesus, ele está num patamar excelente. Quem segue a Jesus, ele alcançou, ele foi colocado numa boa terra. Quem serve a Jesus, ou quem obedece a Jesus, ele foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. Quem foi tirado das trevas para a maravilhosa luz, ele foi plantado no reino do Filho do seu amor. Quem saiu das trevas, ele agora nasceu de novo, como diz Efésios capítulo 2. Ele não vive mais agora para si. Gálatas fala sobre isso: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim.
Nesta noite eu sei que há pessoas aqui que vivem para Deus. Há pessoas que vivem na nova aliança uma vida mais excelente do que a aparência, mais excelente do que a vista dos olhos, mais excelente do que se pode apalpar. Há pessoas aqui esta noite que têm vivido para Jesus de forma intensa. Agora veja, eu convido você a me acompanhar na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aqui eu faço esse paralelo, não vou mais voltar por enquanto lá para aquele texto, mas eu quero te chamar a atenção. Esse texto, capítulo 3, me interessa muito, porque o texto, versículo 13 e o 18, diz assim. Todos acharam? Diga amém. Poucos acharam, mas eu vou ler enquanto você procura. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era. Versículo 18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quando eu me converti, queridos, eu sempre olhava esse texto, eu olhava para esse texto e ficava imaginando Moisés descendo do monte. E quando Moisés descia do monte, o rosto brilhava. O rosto de Moisés brilhava, a sua pele queimava, e o povo, os anciãos, começaram a olhar para Moisés. Eu quero convidar agora para você ir lá para Êxodo 34, porque esse texto, querido, vai fazer paralelo exatamente com o que Paulo está querendo dizer, nos ensinar, ou ensinar a igreja. A partir do versículo 29. Então eu achava que Paulo estava se referindo à glória quando Moisés descia do monte. Ele não podia ficar sem um véu, e as pessoas pediram para colocar um véu por causa daquela glória. E eu ficava dizendo, meu Deus, como devia ser maravilhoso olhar para o rosto de Moisés e ver o rosto brilhando. E eu ficava pensando nesse texto dessa forma. Até que um dia, eu lendo, eu percebi que existe algo mais que Moisés fez e que o próprio Paulo estava querendo dizer. Paulo estava querendo dizer algo que houve em Moisés, que ele não queria que acontecesse com os discípulos de Jesus. Paulo não queria que a igreja de Jesus procedesse de forma como Moisés procedeu. De maneira que ele diz, não somos como Moisés. O que é que Moisés fazia? Moisés colocava um véu sobre o seu rosto. Para quê? Para que não visse a glória do que era transitório. Mas vamos ver então o que diz o texto no versículo 29. Veja o que diz a palavra de Deus. Que coisa interessante esse texto. Versículo 29 diz assim: E aconteceu que descendo Moisés do monte, todos já acharam, diga amém? E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia o que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram e chegaram-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel a ele, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Versículo 34. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu, até que saía. Até que? E saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Versículo 35, preste atenção. Assim, pois, via os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto de Moisés, a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto,
até que entrava para falar com ele. Sabe, irmão, Paulo está com todo o temor, com todo o tremor, ele está falando do maior, vamos usar assim a expressão, estadista do Antigo Testamento. Ele está falando do maior libertador do Antigo Testamento. Ele está falando do homem que falou com Deus. Deus disse: olha, eu falo com ele face a face. Ele está falando do homem, Paulo está se referindo a um homem que tinha um privilégio especial de conversar com Deus, de relacionar-se com Deus, que ninguém no Antigo Testamento teve. E quando Paulo se refere a esse homem, ele diz: nós não somos como Moisés. Sabe, irmãos, eu não sei o que você pensa sobre esse texto, mas o que me chama a atenção é que quem não quer experimentar a glória de Deus, quem não quer estar na presença de Deus e perceber que o seu rosto brilha por causa da presença de Deus, do contato com Deus, quem não quer, meu irmão, ter uma experiência transcendental com Deus, de forma que as pessoas olhem para você e vejam que você está diferente? Quem não gostaria de experimentar 40 dias na presença de Deus, e quando descer a igreja, olhar para você e perceber que você está brilhando? Você subiu de uma forma, mas você voltou diferente. Você subiu de um modo, mas você voltou de outro. Você subiu ao monte para buscar a Deus e firmar aliança. Você desce da presença, mas você desce com algo novo, algo diferente, algo que está brilhando. Meu querido, é muito gostoso experimentar o transcendente. É muito gostoso experimentar da glória de Deus. É muito salutar para um líder, para um crente, experimentar de Deus. Agora veja, queridos, nós passamos a ser visto, quando nós observamos o caso de Moisés, quem tem uma experiência com Deus passa a ser visto como alguém importante, passa a ser visto como alguém que tem comunhão com Deus, alguém que experimentou Deus. Quando nós olhamos para pessoas que passaram por uma experiência dessa, vemos que essa pessoa até se parece especial. O que é que ele tem que eu não tenho? O que é que ele experimentou? Por que é que ele experimentou e não eu? Porque foi ele, não eu. Por que, meu irmão? Por que, pastor Eduardo Braga? Que é o Senhor e não eu. Então nós ficamos questionando: por que fulano e não eu? Por que fulano e cicrano e não Beltrano? E nós ficamos questionando com Deus até, e com um e com outro, perguntando: por que que o pastor Donifão está pregando e não outro, se tem tantos pregadores aqui na igreja? Por que que fulanos têm acesso a tal lugar e eu não tenho? Por que que fulano tem experiências que eu não tenho? Então nós ficamos questionando. E como é bom ter experiência com Deus, como é bom desfrutar de algo mais de Deus. Eu sei que há pessoas aqui que têm experiências com Deus. Quantos estão me acompanhando? Você sabe que uma coisa interessante? Quando Moisés desce do monte, a primeira coisa que as pessoas observaram, causa um compungir. Causou um compungir no povo. O povo começou a compungir-se e viu que ele era alguém especial, ele era alguém chamado por Deus, estava confirmado: é o cara, é o cara. E agora ele passa a exercer a sua autoridade sobre o povo, e o povo obedece, o povo baixa a cabeça. Por quê? Porque vê que Moisés era um escolhido de Deus para aquela missão. Mas aí, irmãos, aí é que começa o outro lado, né? Porque o caso aqui é que Paulo está apontando algo diferente do que nós estamos vendo aqui no texto, quando lemos rapidamente. Nós temos dois pontos, um positivo e um negativo. Porque quando Moisés ele desce e ele tem aquela experiência com Deus e com o povo, nós, lendo esse texto, podemos perceber duas coisas. Ele está falando de transparência. Que é isso, pastor? Moisés não era transparente? Por incrível que pareça, a atitude de Moisés não era uma atitude de transparência. Como é que o senhor vê isso, pastor? Por que o senhor está dizendo isso? É só olhar para o texto, querido.
Veja o que é que a palavra de Deus diz. Embora ou seja, o rosto de Moisés estivesse brilhando por causa do contato com Deus, quando ele desceu, o povo ficou tão assustado que queriam continuar vendo a glória estampada no rosto de Moisés. Charles, o negócio foi tremendo. Agora, veja ainda, vamos para o texto bíblico, porque a Bíblia diz que toda vez que ele saía da presença do Senhor, isso começou a acontecer agora, passou a ser uma rotina. Ele sabia que o brilho era transitório, o brilho estava acabando. Então o que é que ele fazia? Ele entrava na tenda e falava com Deus. E falava com Deus e passava um bom tempo fora. Ele armou uma tenda fora do arraial e ele começava a falar com Deus, falava com Deus. E quando ele tinha que transmitir o recado, a mensagem de Deus, ele vinha, ele tirava o véu, dava ao povo o que Deus tinha mandado dar. E depois que ele via que o povo tinha visto o rosto dele brilhando, ele acabava de falar, botava o véu e entrava de novo. Por quê? Porque ele sabia que o brilho estava acabando. Não é isso não que você está vendo no texto? Sim ou não? Se você olhar direitinho para o texto, é só nós olharmos para o texto, meu irmão. É só olharmos para o texto, veja. Primeiro, ele falava com o povo ouvia e via seu rosto brilhar. Depois de falar ao povo e ver que o rosto brilhava, Moisés cobria a face com um véu, até que entrava na presença do Senhor, e de novo saía com a cara resplandecente, ou com o rosto resplandecente da glória de Deus. E aqui onde está o gancho que Paulo tenta fazer o contraste. Porque, queridos, Paulo vem falar na sua epístola que aquela manifestação da glória experimentada por Moisés não era permanente. Ele estava dizendo, a glória de Deus lá na antiga aliança, na aliança do Antigo Testamento, não era permanente. Ele estava dizendo que aquela glória que estava sobre Moisés, ela estava esvaindo-se. E ele precisava todo instante, falava e voltava para buscar a presença. Falava e voltava para buscar a presença. Ele saía da presença de Deus, tirava, falava para o povo e cobria o rosto, e depois ele entrava para a presença de Deus, tirava o véu, falava com Deus. Quando ele ia falar com o povo, ele vinha com o véu, tirava o véu, falava, e quando o povo via que ele estava brilhando, o seu rosto estava resplandecendo, ele colocava de novo o véu e voltava, tirava o véu e falava com Deus. Por que é que Moisés fazia isso, querido? Você já pensou? Pois bem, o que cheguei à conclusão, claro que eu não cheguei a essa conclusão sozinho. Eu li aqui, li ali, não vi ninguém falar sobre isso. E de repente achei um ponto aqui, um ponto ali, a gente vai catando, escavacando aqui. Veja, Moisés precisava entrar na presença de Deus para voltar a brilhar. Esse é o ponto positivo. Nós podemos aprender essas duas coisas. Primeiro ponto, Moisés precisava estar constantemente na presença de Deus para continuar brilhando. Não há crente que brilhe sempre sem voltar para a presença de Deus. Se você quer brilhar, você tem que estar sempre na presença de Deus. Se você quer ser alguém usado por Deus, você tem que estar na presença de Deus. Se você quer a unção de Deus na sua vida, você tem que sempre estar na presença de Deus. Se você quer que Deus fale contigo e com o povo, você tem que sempre estar na presença de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, lá está um homem de Deus. Agora, queridos, por que é que Moisés fazia isso? Moisés precisava entrar na presença de Deus, por quê? Para ter a atenção do povo. No capítulo 32, versículo 22, quando Moisés desce do monte, que ele quebra as tábuas, sabe o que é que ele pergunta? O que fez este povo, Arão, para você levar esse povo a isso? Ele diz
que esse povo, ele é impulsionado, ou seja, a índole dele é voltada para o mal, para o pecado. Queridos, nós somos seres humanos. A Bíblia diz várias vezes que Israel é casa de dura cerviz. Não pense que você é diferente, não. Eu e você temos uma dura cerviz. Nós, se não estivermos sempre na presença de Deus, se nós não estivermos sempre buscando a Deus, a nossa vida vai ser a mais pecadora, mais desgraçada, mas nós precisamos sempre estar na presença de Deus. Tem um amigo meu lá de Brasília, ele saiu do homossexualismo, hoje é pastoreia a igreja. E ele disse, eu conversando com ele, eu disse, mas fulano, Deus não precisa desse negócio de gritar, e esse triunfalismo todo. Ele, pastor Donifan, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu nasci no fogo, pastor Donifan, e eu tenho certeza que é o fogo de Deus que me sustenta. Porque no dia que eu parar de experimentar esse fogo de Deus, eu vou cair, eu vou voltar a ser pior do que eu era antes. Eu botava a praça, ou seja, ele rodava a bolsinha lá na Cinelândia, pastor Donifan. E hoje Jesus me transformou. Hoje eu estou aqui como pregador, ele me colocou como príncipe no seu povo. Eu não posso perder isso, pastor Donifan. Eu tenho que continuar buscando a presença de Deus. Esse é o ponto positivo. Que bom que todos nós pensássemos assim. Que bom que todos nós buscássemos a Deus sempre para ter o renovo. Receba renovo. Sinta o renovo. Experimente de Deus mais. Porque Deus deseja que você reflita a glória dele sempre. Mas veja, Moisés fazia isso primeiro. Ele precisava manter, querido, a atenção do povo nele. Ele precisava conduzir um povo rebelde. Ele precisava conduzir um povo de dura cerviz. Ele precisava conduzir um povo que há pouco tempo atrás estava desviado, adorando o bezerro de ouro. Parece às vezes a vida de algumas comunidades de fé. Porque um dia o cara é crente, outro dia o cara sai da igreja, o cara está desviado. Você olha para o cara está no céu. No outro dia o cara está no inferno. No dia o cara é mais santo que todo mundo. No outro dia o cara está bebendo todas, está cheirando todas, está saindo com todas, está pegando todas. O que é isso? É porque ele precisa, ou seja, deixou de se renovar. A dura cerviz do homem, o homem precisa experimentar um novo nascimento. E Moisés, ele sabia disso, queridos. Moisés, ele sabia que ele precisava ter o povo junto. Agora, terceiro, Moisés precisava fazer com que as pessoas reconhecessem que ele ainda era um homem que andava com Deus, que tinha a palavra de Deus, que tinha a revelação de Deus, era o referencial de Deus para aquele povo. Agora eu quero levar para o lado negativo. E aí eu sei que nem todos gostam. Porque Moisés fazia isso, irmão, por vaidade. Eu sei que vocês estão olhando espantado, com os olhos espantados para mim, e vocês vão querer que eu mostre isso. Veja, porque quem experimenta da glória, meu irmão, chega um tempo que ele começa a usufruir das benesses da glória. Porque assim como o lado positivo, ele queria manter o povo junto, ele queria a atenção do povo para o povo caminhar junto com ele, até chegar a cumprir o propósito de Deus. Por outro lado, Moisés era homem. Quantos entendem que Moisés era homem? Amém. Agora veja o que ele fazia. Por que ele fazia isso? Ele mostrava o rosto e depois cobria. Todo mundo não sabia que brilhava, porque que ele tinha que mostrar, falar, cobrir, entrar, tirar. Por que ele fazia isso, gente? Era uma questão de vaidade. Era uma questão de mostrar para as pessoas que ele era o cara. Mostrar para as pessoas que ele ainda tinha glória.
mostrar para as pessoas, chamar a atenção das pessoas, mesmo que por um bom propósito, mesmo que por um objetivo nobre, mas manter as pessoas perto de si, mesmo com os propósitos mais nobres da alma, mesmo assim, nós queremos que os outros vejam que nós temos glória. E eu estou aplicando isso a mim também, estou aplicando a todos nós aqui. Eu não estou aplicando só a Moisés, eu estou trazendo para hoje. Eu estou trazendo para nós, igreja. E começar assim como Jesus, ele começou falando para os fariseus, que eram aqueles que defendiam a linhagem, que traziam os sagrados, consagrados, aqueles que diziam que eram os filhos de Abraão, aqueles que vinham de Moisés. Então eles eram guardiões da lei mosaica. E agora Jesus está falando com pessoas que queriam viver de aparência, mas estavam agindo, e dentro deles era como sepulcros caiados. Jesus se refere a isso, e Paulo pega o exemplo de Jesus que ele falara, e ele vem agora pegar e dizer: nós queremos que os outros nos vejam como Moisés fazia. Nós queremos impressionar. Qual é o pregador que não chega aqui, meu irmão, e ele não quer, quando está cheio de unção, ele transmite a palavra de Deus uma vez na unção, com bom propósito, na ousadia do Espírito, Deus abençoa. Mas depois ele vem, segunda vez é convidado, terceira vez é convidado, quarta vez, vai chegar um dia que ele chega aqui, ele vai se esforçar e vai dizer: Espírito Santo, misericórdia. Mas aí ele aparece, tira o véu, coloca de novo e sai. Mas por dentro a glória está indo embora. Nós queremos que as pessoas vejam, nós queremos impressionar, nós queremos o reconhecimento. E assim como Moisés precisava disso, muitos de nós achamos que precisamos impressionar. Nós achamos que precisamos impressionar você que está aí do outro lado. Nós achamos muitas vezes que precisamos do seu reconhecimento para continuar como homem de Deus, para continuar como servo, para continuar no status, para continuar na posição, para continuar recolocando as mãos sobre. Mas muitas vezes não deixamos você perceber que a glória está indo embora. Eu sei que essa palavra pesa, porque começa de mim. Eu não estou só para você, eu estou começando de mim. E quem não for homem aqui, levante o primeiro dedo. Quem nunca passou isso na cabeça alguma vez, levante a mão aí. Eu vou fazer igual Jesus fez: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Nós gostamos, irmãos, como homem, nós gostamos que as pessoas nos vejam como homens de Deus. Uma vez é legal, é bom você ter o reconhecimento, mas, meu querido, quando isso passa a ser uma vaidade, quando isso passa a invadir a nossa alma, nós começamos devagarinho, a glória vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora, e vai sendo transitória, vai se esvaindo. Por quê? A glória está indo, mas não queremos que você veja, porque tem um véu. Nós falamos, aparece um pouquinho, colocamos o véu e saímos de vocês. Para você, nós somos super-homens, super-crentes. Porque é isso que a igreja gosta de ver. A igreja gosta de ver pregadores triunfalistas. Irmão, vir aqui pregar derrota ninguém quer. Vir aqui pregar sofrimento ninguém quer. Mas o evangelho de Jesus é carregar a cruz. O evangelho de Jesus, ele disse: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O evangelho de Jesus é que nós seríamos perseguidos por causa da justiça, por amor do nome dele. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Quem gosta de ser perseguido? Ninguém gosta, em sã consciência, ninguém gosta de ser perseguido.
Mas o Senhor Jesus, Ele nos chamou, não nos chamou para o mar de rosas, Ele nos chamou para carregar a cruz, Ele nos chamou para ser exemplo. Aquele que quando era esbofeteado, Ele não revidava, mas Ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Ele nos chamou para andarmos com Ele, com dinheiro ou sem dinheiro, com fama ou sem fama. E quem segue a Jesus não espere fama, com oportunidade ou sem oportunidade, você foi chamado para ser dele. Não existe outro caminho, meu querido. A porta estreita, poucas pessoas entram. A porta larga, são muitos que acham o caminho. Agora, meu irmão, andar com Jesus é na porta estreita. Nós gostamos de aplauso, nós gostamos de reconhecimento, nós gostamos de ter o aval das pessoas. Nós queremos que as pessoas digam: olha, lá vai um grande homem de Deus. Meu irmão, quem anda com Deus, quem anda com Jesus não é grande homem não. Quem anda com Jesus é pequenininho. Quem anda com Jesus, ele se submete. Quem anda com Jesus é obediente. Quem anda com Jesus, ele tem prazer só em Deus. Ele não tem prazer em viver um faz de conta. Eu não posso viver uma vida dúbia, uma vida de faz de conta. Eu e você fomos chamados para estar em Cristo. Oh, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele está aqui esta noite, igreja. Ele é misericordioso, igreja. Ele te entende, mas Ele está te chamando para você viver o transcendente. Ele está te chamando para você ir além da visão dos fariseus. Ele está te chamando para você não se acomodar com este mundo. Ele está te chamando para você viver uma vida altruísta, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida onde Ele aparece e você desaparece. Mas quem quer pregar um evangelho assim? Quem gosta, pastor Rodrigo, de viver um evangelho assim? Porque no século 21, se você for nos púlpitos pregar um evangelho, esse cara não chama mais na minha igreja. Primeiro, não rende. Ele prega, todo mundo vai embora. Porque quem é que quer levar lapada nas costas? Quem é que dizer carregue a cruz, renúncia? Oh, meu irmão, é obediência. Nem as pessoas não gostam de ouvir isso. Nem criança quer ouvir, imagina adolescente, jovem, irmão. Eu fui criado a vida toda assim na minha religião. O cara vai querer agora se submeter e viver como Cristo viveu, meu querido. Claro que Jesus estava muito à frente do seu tempo, porque Ele é o Cristo, e agora Ele nos chamou para viver essa realidade. Apesar de vivermos acima ou além das expectativas da lei mosaica e do que Moisés fez, assim como viviam os fariseus, Paulo está dizendo que nós não somos como Moisés. Falei para o teu irmão: você não é como Moisés. Sabe o que me chama a atenção ainda? É que aquilo que era para juntar o povo, aquilo que era para manter o povo unido, passa a ser motivo de manipulação. Porque da mesma forma que ele mantém o povo junto por um propósito íntegro, passa a ser agora motivo de manipulação. E quantas pessoas não estão nas comunidades de fé, nas igrejas por aí, sendo manipuladas? É manipulada: se você sair daqui eu vou orar e já vai quebrar a perna. Se você não contribuir, ó, lá vem devorador, lá vem mil e uma coisa contra você. Se você levantar a mão contra o ungido de Deus, olha, vem praga, lá vai, Deus vai tocar na tua língua, vai apodrecer na boca. Nós começamos a manipular, irmãos. Nós começamos a usar a palavra como um artifício de manipulação. Nós começamos a usar a glória de Deus para manipulação. Porque a glória aparece uma vez, duas, mas vai embora, e o cara fica no reteté, fica no pula-pula, o cara fica no grito: eita, terra! E o cara fica para lá e para cá, e o povo se compunge porque o cara viu a glória uma, duas, três vezes. E o cara quer continuar manipulando. Quanta gente sendo manipulado por causa do véu, o véu do engano.
Muita gente está sendo manipulada pelo véu do engano. Muita gente está com um véu no rosto para esconder a glória. Muita gente não está querendo mostrar que a glória já foi há muito tempo e fica manipulando o povo com grito, com pula-pula, sapateado. As pessoas ficam manipulando com isso, até com Bíblia. Para quê? Para prender as pessoas naquele lugarzinho. É forte, eu sei que é, mas é a realidade, é Bíblia. Mas a Bíblia diz que nós não somos como Moisés. Moisés, queridos, ele fez isso, mas você foi chamado para viver acima disso. Saia do véu do engano. Saia do véu do engano. Saia do véu do engano. Deus está nos chamando em Cristo Jesus para vivermos fora desta ilusão. Saia do véu do engano. Jesus, ele está dizendo: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Paulo está dizendo: você não é igual a Moisés, nós não somos como ele. Então pare de imitar Moisés, pare de cobrir o rosto, mostrar a glória e depois cobrir e sair e mostrar para si, para Deus. Porque nós mostramos para o povo uma coisa, colocamos o véu, depois nós tiramos diante de Deus, e Deus vê as nossas desgraças, Deus vê como de fato eu sou, como você é. Não adianta esconder do povo, não adianta esconder do A e de B, porque Ele está vendo. Ele vê a mim, Ele vê a você, Ele vê a você, Ele vê a você, você. Ele está te vendo você aí no último banco, como você está vivendo. Se você está vivendo com a vergonha do véu, saia desse engano. Ele não quer que vivamos de aparência. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que Moisés estava tendo uma atitude dissimulada. É duro falar isso do maior legislador de Israel, mas é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a atitude de Moisés era uma atitude de dissimulação. Mostra, vem, aparece, tira o véu, prega, cobre, descobre na presença de Deus. Quanta gente assim na igreja, quanta gente aqui na igreja, ou assim na igreja, aqui não, claro, em outro lugar. Mas quanta gente que vem nessa tribuna, canta, tira o véu, mostra, bota o véu e vai embora. Depois sabe-se como está. E aí o povo fica no véu do engano. Vem aqui, ensina, prega, bota o véu, tira na presença de Deus. E Deus olha para ele e diz assim: rapaz, você está muito mal. Rapaz, você está desgraçado. Rapaz, se conserta comigo. Rapaz, eu estou te dando oportunidade. Moisés, apesar de viver assim, ou de estar assim, Deus estava querendo algo mais. E nem isso ele conseguiu. Veja, irmãos, o Espírito Santo está dizendo aqui para mim: nem com essa parte de mostrar, tirar, colocar e sair, nem assim Moisés conseguiu tirar aquele povo do Egito e botar na terra prometida. Porque o cara que diz que você é homem de Deus, o cara que está batendo palma para você, é o mesmo cara que um dia vai descobrir que a glória está indo embora e vai falar mal de você. É o mesmo cara que Deus está dizendo: vai entrar na terra prometida, olha lá, caminha e depois traz os frutos, mostra, de fato, a terra é boa, mas tem gigantes. A terra realmente é boa. Ainda que haja Josué e Caleb dizendo: Deus prometeu, Ele nos colocará na terra, mas 10 colocaram murmuração no meio do povo. E Moisés não entrou por causa dos murmuradores. Tem muita gente ainda igual a Adão, porque essa natureza de Moisés é a mesma de Adão e Eva. O que é que Adão e Eva fez? Pecaram, desobedeceram, quiseram independência de Deus. Quando ouviram a voz de Deus, se esconderam.
Não foi assim? Sim ou não? Não se surpreenda, mas tem muita gente escondida entre as folhagens do jardim. Tem muita gente se escondendo nas folhagens do jardim, mas a voz de Deus está te procurando hoje. A voz de Deus está passeando hoje no meio do seu jardim, a igreja, e está perguntando: Adão, Adamá, onde estás? João, onde estás? Maria, onde estás? Pedro, onde estás? Luiz, onde estás? Donifão, onde estás? Ah, Senhor, eu estava aqui escondido. Quem te disse que tu estavas nu? Porventura comeste do fruto que eu falei para não comer? Tem muita gente em desobediência, meu querido, comendo do fruto que Deus disse para não comer. E aí está escondido atrás de árvore, pensando que está se escondendo de Deus. Está se escondendo até dos animais, mas não se esconde de Deus. Está se escondendo até do pastor, mas não se esconde de Deus. Está se escondendo até atrás do púlpito, mas não se esconde de Deus. As folhagens, meu querido, pode ser o título, pode ser o dinheiro, pode ser o status, pode ser o cargo, pode ser a sua função. Muitas vezes nós estamos escondidos entre as árvores do jardim, assim como Moisés se escondia atrás do véu. Mas, querido, a voz de Deus está passando por aqui esta noite. Aleluia, glória a Deus. Isso, irmão, parece o comportamento, esse padrão a partir de Adão vira esse comportamento vicioso no ser humano. Essa realidade, isso passou a ser uma realidade no ser humano. Está lembrado de quando Davi, o exército vai para a guerra? O exército vai para a guerra, Davi fica lá no palácio, escondido no palácio, todo mundo na peleja, ele escondidinho no palácio, protegido dos inimigos. Mas aí, meu irmão, Satanás não brinca de ser inimigo, não. De repente, uma linda mulher se banhando, e aí ele peca. E aí o que é que ele faz? Esconde o pecado. Esconde aqui, esconde ali. A mulher chega e diz: estou grávida. E aí, querido, ele continua escondido no palácio, escondido atrás da coroa, escondido atrás do cetro, escondido atrás da autoridade, escondido, e aí diz: manda chamar Urias. Urias tenta se esconder atrás da manipulação, dá um banho no Urias de manipulação, e vai, Urias, bebe para cá, e bota a bebida, vinho para cá, come, bebe. Você é meu amigão, mas está lascando o cara, perdoa a expressão, está quebrando o cara todinho, está preparando para matar, porque se ele não vai para casa dormir com a mulher dele para dizer que o filho é dele, ele vai lá enfrentar o inimigo e vai morrer, como aconteceu. Tem muita gente, meu querido, escondida em palácios, mas está matando Urias. Tem muita gente escondida atrás do cetro de autoridade, matando Urias, matando soldados que estão dando a vida por ele. Meu querido, tem muita gente que está mandando matar para continuar escondendo seus pecados. E eu passo daqui, estou falando, 3 para mim. Eu estou falando porque o que serve para você serve para mim. Eu estou falando a partir da tribuna, porque eu não posso ser hipócrita. O que a espada é espada de 2 gumes, vai para um lado e vai para o outro. Não estou insinuando nada, eu só estou entregando aquilo que o Espírito Santo está mandando falar. Aleluia. E queridos, você se lembra quando Pedro, ele estava lá comendo com os gentios. De repente chega um grupo da parte de Tiago, que era o irmão do Senhor, que era o líder da igreja lá em Jerusalém. E aí Paulo vê aquela atitude hipócrita, fingida, de quem? De Pedro. E ele repreende na cara, meu irmão, bate de frente com Pedro. Paulo aprendeu a viver como Jesus, e Pedro ainda estava dissimulado. Pedro ainda temia a autoridade humana. Quem teme a autoridade humana nunca vai conseguir andar com Jesus, irmãos. Quem anda temendo a autoridade de homens, mesmo que seja religiosa, vai desagradar Jesus, vai desagradar os homens de Deus. Quem é homem de Deus vai bater de frente e vai lhe dizer: você está sendo fingido, muda essa atitude, que não é atitude de homem de Deus.
Onde estão os homens de Deus esta noite? Onde estão as mulheres de Deus esta noite? Aleluia. E lá, meu irmão, em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14, Paulo, ele enfrenta, ele bate de frente. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Tem muita gente agindo na igreja como Pedro. Tem muita gente na igreja agindo. Lá fora é uma coisa, mas quando vem pastor, aparece pastor Eliseu, aí o cara, pastor Eliseu, fingido, fala mal de um e de outro, mas quando está na frente do pastor, ri, parece que é um santão. O cara dá nó em pingo d'água, aí chega assim, pastor Wilson, abraça, pastor Wilson. E se for na época, pastor Wilson, naquela época que o senhor sabe, que é a época de separação, meu Deus, terra, é o maior amigo. Meu querido, nós precisamos parar de agir como Pedro. Um momento com os gentios, e aparece os homens de Deus da parte de Tiago. Cara, não, eu não posso me misturar. Ué, mas o cara estava na cervejada lá fora e de repente não pode mais continuar porque está vendo crente. O cara fuma, cheira todas, o cara está lá traindo a esposa e de repente aparece. Nós não podemos ter 2 pesos, 2 medidas. Ou é ou não é. É cara crachá. Você tem que ser aqui o que você é em casa. Você adora aqui, adora em casa. Você é de Deus aqui, é de Deus em casa. Você é de Deus aqui, é de Deus no trabalho. Você é de Deus aqui, é de Deus lá com os teus irmãos. Você é de Deus aqui no templo central e é de Deus na tua congregação. Você é de Deus perto do pastor e você é de Deus lá com os teus amigos. Você não pode ser fingido. Eu e você, nós não podemos ser fingidos. Nós precisamos aprender a ter uma vida sem hipocrisia, uma vida sem fingimento. Eu estou falando isso com temor e tremor na presença de Deus, meu irmão. Mas a igreja de Jesus não pode continuar do jeito que está. A igreja de Jesus, já deve, as narinas de Jesus já deve estar cheirando mal, porque a igreja está semelhante ao mundo. O mundo já está há muito tempo dentro da igreja e nós ficamos disfarçando. A igreja de Jesus precisa ser preparada para ser apresentada a Ele como uma virgem imaculada, pura, sem pecado, sem rugas. Agora, já estou me aproximando aqui, vou encerrar, porque senão o tempo foi embora para cá, quase foi embora já, pouquíssimos minutos. Deixe-me fazer uma coisa interessante que Paulo me chamou a atenção em Paulo. Paulo diz, não somos como Moisés. Amém, irmãos? Diga, não somos como Moisés. Agora, o que me chama a atenção no que Paulo diz é que ele chama o povo para a realidade da nova aliança. Na antiga aliança, era por fazer, era para cumprimento. Fez, o coração podia estar do jeito que tivesse. Pastor Jório? Lá no Antigo Testamento, o cara está fazendo, mas se tivesse de acordo com a lei mosaica, por dentro. Os fariseus estavam vivendo isso. Os fariseus se gabavam, dizer que eu sou fariseu, eu sou guardião da lei, eu sou guardião da sã doutrina e dos bons costumes. Tem gente que no nome dos bons costumes, da sã doutrina, e aí, deixe-me dizer, eu nasci em 1984, aceitei a Jesus. E de lá para cá eu sempre estive na Assembleia de Deus. Eu já ouvi muitas vezes. Lá em Natal tinha um pastor lá que se gabava em dizer isso. Eu sou guardião da sã doutrina, dos bons costumes. Eu sou pregador de saia lascada. Eu sou pregador de barba. Eu sou pregador. Irmão, pregava contra isso tudo.
como se isso tivesse algum significado para Deus, como se usos e costumes tivessem algum significado para Deus. O que Deus quer, meu irmão, é um coração puro. O que Deus quer é uma vida reta. O que Deus quer é uma vida íntegra. O que Deus quer é que eu e você andemos em santidade, façamos justiça ao pobre e ao oprimido. E aí veja, ele queria falar da nova aliança, e ele faz o contraste. Veja o versículo 6. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo... Acharam, igreja? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do novo, não da letra, mas do... Porque a letra mata e o Espírito... Então Paulo está trazendo agora o povo para a realidade da nova aliança. E na nova aliança, nós aprendemos aqui, que ele diz aqui, nós não somos transitórios. Veja o versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, ou em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Paulo está dizendo aqui, que eu e você, nós não somos transitórios. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Tal qual os montes, lá, o monte de Sião que permanece para sempre, assim é todo aquele que serve a Jesus, ele permanece para sempre. Diga aí, meu irmão, eu vou permanecer para sempre. Segundo ponto, eles não somos como Moisés. Moisés, ele teve uma atitude de esconder o rosto, mostrar que tinha ainda brilho, cobria e saía. Ou seja, Moisés agiu com atitude de fingimento. Ou seja, não mostrou a realidade do que estava acontecendo. Você foi chamado para viver a realidade de Deus. Eu e você fomos chamados para viver as realidades de Deus. Não fomos chamados para esconder a glória. Nós fomos chamados para viver uma glória estampada no rosto. O que você é aqui é em qualquer lugar, porque a glória tem que brilhar em você. Terceiro, a Bíblia diz no versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então nós vivemos no ministério do Espírito. Nós não vivemos mais no ministério da letra. Nós não vivemos mais no ministério da carne. Nós não estamos mais mortos em delito e pecado. Nós estamos vivos agora e nós podemos agradar a Deus, porque só quem vive, ou seja, só quem nasceu de novo é que consegue agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Levante a mão aí, meu irmão, e diga: eu adoro a Deus em Cristo Jesus, porque não estou no ministério do Espírito. de Camanávia. Veja o versículo 17. Olha para o versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é libertinagem. Tem muita gente que está confundindo liberdade com libertinagem. Você foi chamado para ter liberdade em Cristo. O que é liberdade em Cristo? Saiu das trevas para a maravilhosa luz. Saiu do senhorio de Satanás, foi liberto por Cristo. Você é nova criatura. Você agora tem liberdade de adorar. Você agora tem liberdade de servir. Você tem liberdade de andar com Ele. Você tem liberdade de dizer: Jesus, eu vou para a tua casa. Jesus, eu quero ler a tua palavra. E Jesus vai te ajudando, porque o Espírito foi derramado em nosso espírito, meu querido. E nós hoje estamos plantados nele. Em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Desde o dia de Pentecoste, o Espírito Santo está na igreja. Você tem o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te dá liberdade para servir. Agora, versículo 18, preste atenção. Mas todos nós,
com cara descoberta. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor. Diga aí para o seu irmão: você é um espelho que reflete a glória do Senhor. Você foi chamado para refletir Jesus. Você foi chamado para brilhar a brilho de Cristo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então, meu irmão, você é a luz do mundo. Jesus tem que brilhar em você. Jesus tem que aparecer em você. Quando as pessoas olharem para você, não tem que haver fingimento, tem que ver Jesus. Versículo 18 ainda. Somos transformados de glória em... Nós estamos sendo transformados, meu irmão, de glória em glória. Assim como Moisés, ele precisava ir à presença do Senhor para buscar uma recarga de Deus, para poder mostrar. Agora Paulo está dizendo que quando você vai à presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor te renova. Você está vivendo, está em comunicação direta com Deus, você tem a vida de Deus fluindo em você. E agora é uma glória aqui, é uma glória ali. Você vai ali e fala de Jesus. Você vai estar em casa e ora, Deus responde, porque você está indo de glória em glória. Vem uma luta aqui, você vence, a glória de Deus aparece. Você ora por alguém que está enfermo, a glória aparece, a pessoa é curada. Você ora por uma pessoa, ela recebe o mover do Espírito na vida dela. E é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. E nós estamos caminhando neste mundo de glória em glória. Agora o versículo 18 ainda diz que nós somos transformados pelo Espírito do Senhor. Sabe o que isso me parece, irmãos? Que não é por força nem por violência. Nós queremos obrigar as pessoas a serem como nós. Não, você tem que, se você não... O cara chega uma semana de crente na igreja, nós já queremos botar burca na pessoa. Uma semana de crente na igreja, já queremos Bíblia, sapato, todo engarguelado. Daqui a pouco a pessoa não aguenta o jugo e vai embora. O jugo tem que ser o de Jesus, não é o meu jugo. O jugo tem que ser o do Espírito, é o Espírito que conduz. É o Espírito que conduz. E ainda o versículo 18 diz assim: estamos sendo transformados, e aqui, pelo Espírito a imagem, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A mesma imagem. Sabe o que isso me chama a atenção? É que Paulo diz, em Romanos capítulo 12: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas em Romanos 12, ele diz, isso é lá em 1 João, em Romanos 12, Paulo, ele começa a dizer para os seus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu olho para 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos, porque nós seremos semelhante a Ele. Satanás enganou Eva, dizendo que seria como Deus. Jesus diz que quem está em Cristo está sendo transformado de glória em glória pelo Espírito, na mesma imagem do Senhor. Ele te ajuda, te sustenta e te faz parecido com Jesus. Aleluia. Eu quero saber se nesta noite esta palavra